Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Em Barras, 12:02. Esse é o seu jornal Águia Web, edição 134, quinta-feira, 18 de setembro. Boa tarde a você que nos assiste através da nossa live e nos escuta através das plataformas de rádio web digital e também do nosso aplicativo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Muito obrigado pela audiência, a você que nos acompanha. A partir de agora você ficará bem informado com as principais notícias da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Olha, gente, ontem a Câmara dos Deputados continuou lá na sua saga, né? Aprovou a urgência para o projeto que concede anistia aos golpistas. Decisão acelera a tramitação da proposta que pode ser votada rapidamente. Proposta que nem existe ainda, né? Eles estão botando na frente um projeto que não é de interesse da população brasileira. Que nem existe ainda o projeto, estão discutindo como é que vão fazer, mas vai ser urgente, já vão votar a anistia. O presidente falou mais ontem, né, logo após a votação, que provavelmente não, vai vetar, né? Vai tacar a caneta, né? Mas é que onde é o veto. O que eu pensei que era assim, meio que absurdo, minha opinião, né? Porque nós vamos aqui colocar a opinião do deputado Merlong Solano, que acha que a PEC da blindagem está corretíssima. Ele tem que expor a posição dele, né? Eu vi ontem o senador Renan Calheiros pedindo até que o PT expulsasse os deputados que votaram a favor. O negócio lá está quente, lá em Brasília. Mas o Hugo Mota, ele achou pouco, né? Que no dia que, na quarta, né? Quando eles aprovaram foi na terça, né? Que aprovaram de terça para quarta, né? Isso, terça para quarta. Terça para quarta, que eles aprovaram a PEC, né? O projeto de emenda à Constituição que cria a blindagem, né? A proibição dos deputados ser presos, ser processados sem autorização da Casa Legislativa, da Câmara. Ele colocou em votação a questão do voto aberto ou fechado, né? E perdeu a votação, não teve os votos suficientes para aprovar o voto secreto, a volta do voto secreto. Aí ontem, né, quarta, né, no dia seguinte, ele juntou o deputado e botou para votar de novo, que não podia, né? Ele fez uma emenda aglutinativa aí, juntou, fez um remendo, né? Como a gente diz aqui no popular. Ele pegou, fez uma gambiarra e aprovou ontem o voto secreto. Ou seja, quando um juiz vai julgar um bandido, ele tem que prolatar a sentença, né? Tem que assinar, né? Que, eu estou lhe condenando. Quando um promotor vai denunciar um bandido, um estuprador, ele também, o promotor, tem que mostrar a cara, né? E muitos deles são mortos, como o delegado lá de São Paulo, o delegado geral, o Rui, foi assassinado pelo crime organizado, né? E essas pessoas têm que se expor. Aí o político vai cometer um crime, né? Comete o crime. Aí a Câmara vai julgar se ele pode ou não pode ser condenado. Aí a votação vai ser secreta, Roberto. Tá uma esculhambação, né? Porque desse jeito, né? Eles acabam sendo juízes dos próprios colegas. Mas ninguém nem sabe, né? Mas secretamente, aí isso aí já passar de todos os limites, né? Agora, achar que a justiça ela é obrigada a aceitar, porque a justiça é o poder. E existe dentro da Constituição as cláusulas pétreas. Ninguém pode desrespeitar as cláusulas pétreas. Do jeito que estão fazendo, não estão se incomodando com a população, não. Eu acho, né? Mas isso aqui é a minha opinião, né? Não sei se é a sua.
Não, é realmente porque a gente vê, né, o que se passa no Congresso são interesses próprios, políticos, né, deles mesmos, porque teve a PEC da blindagem, agora teve o projeto, né, para anistia. Então, qual o interesse da população nesses dois pontos? Basicamente nenhum. E ainda por cima, fazer um remendo, uma gambiarra e socar o voto secreto. Vocês estão pagos pelo povo para votar. Quer dizer que aí o deputado pega, mata outro. Não, aí vocês vão resolver escondido, sem ninguém saber como é que está votando cada um. Rapaz, passou todos os limites um negócio desse, viu? É verdade. Enquanto isso, o governo federal, o SUS, vai distribuir 2 milhões e meio, desculpe, 2 milhões e meio de canetas reutilizáveis para insulina. Aqui é uma notícia boa, porque tem não sei se os políticos sabem, mas tem uma parcela grande da população brasileira que precisa de remédio. Eu, por exemplo, tomo remédio, tenho que comprar todo mês. Né? E não é de forma secreta não, tem que comprar e pagar no balcão da farmácia. É verdade. No Brasil tem bastante pessoas, né, com esse tipo de problema, né, diabetes. Então o governo, né, tá fazendo essa iniciativa vai ajudar bastante, porque se por um lado o governo está preocupado, né, com aquelas pessoas que não têm muitas das vezes condição em ter o básico, né, ter que é o medicamento ali, a caneta da insulina. Por outro lado, o Congresso está preocupado em seus próprios interesses políticos, né? E votar por debaixo dos panos, né? Depois procurar aquela música, por debaixo dos panos. Não tem uma música antiga, Marcos André? Tu te lembra por debaixo dos panos? Negócio de secreto é por debaixo dos panos. Olha, gente, a gente aqui já bateu muito na questão, o presidente Lula sancionou a lei do projeto de lei com relação à questão das crianças, né? O ECA de novo, o ECA digital e tudo. Porque, olha, uma criança, quando ela nasce, ela não nasce odiando, não nasce com preconceito. Nasce, Roberto, quando a criança nasce, não nasce odiando, com raiva de ninguém, né? Não, só com fome, né? Só fome mesmo. Querendo mamar, né? Aí, com a criança, quando ela se torna violenta porque alguém ensinou ela a ser violenta. Né? No começo do ano, primeiro semestre, a Netflix apresentou uma série, Adolescência. Eu mesmo assisti a série e fiquei assim, chocado, né? Porque foi uma forma diferente, né? A filmagem. E o ator que interpretou, magnífico, está ganhando tudo quanto é prêmio, e mostrando uma realidade dos colégios de meninos, né? Com ódio de menina e chegando ao ponto de matar, né? Isso na série da Netflix. Só que isso, lá eles fizeram essa série já retratando um problema, né, que está acontecendo nos países desenvolvidos, né? Não é que está acontecendo aqui também no Brasil. Uma criança, a Alicia Valentina, de 11 anos de idade, ela foi morta por crianças, colegas dela, na sala de aula, né, aqui no Pernambuco. E eu trouxe para mostrar para vocês uma reportagem, a opinião da jornalista Cris Fibe, que ela eu sou um admirador dessa jornalista. Ela é uma das jornalistas mais atuantes na defesa da questão da mulher nesse país. Que mulher aqui no Brasil sofre, viu? Até para sair na rua é perigoso uma mulher andar sozinha nesse país, né? Que tem essa questão toda, essa violência. Então, a violência contra as meninas, né, está sendo estimulada, porque os meninos que têm raiva de meninas, estimuladas pela internet, estimuladas aonde, Roberto? Dentro de casa, né? Na internet, dentro de casa, nas escolas também. Então, esse problema ele está principalmente onde se concentra o maior número de adolescentes, né? Que é nas escolas, na rua, na internet e também em casa, né? E a jornalista, e vocês vão gostar muito desse depoimento, a jornalista, ela já escreveu um livro, vários livros, né? Mas um dos livros dela é sobre o João de Deus, aquele curandeiro lá do Goiás, que estava aliciando sexualmente
pessoas que iam lá de boa fé atrás de cura espiritual e acabavam ela sendo molestadas sexualmente. E ela fez um trabalho muito forte, publicou um livro a respeito de João de Deus. Então, esse desabafo dela com relação à questão das crianças, eu trago essa questão também para cá, porque me comoveu a posição dela e eu acho importante que toda a sociedade discuta isso, porque esse tipo de violência, né, a violência já está impregnada em tudo quanto é área no nosso país, violência política, né, principalmente, agora violência contra a mulher, violência contra os LGBTs que ia mais. Agora, essa violência chegar nas crianças, aí a gente tem que acender o sinal vermelho, né? Aqui nós estamos chegando na barbárie. E o fato que aconteceu lá no Pernambuco é lamentável, então isso não é muito. Essas matérias que a gente traz são as que dão a mesma repercussão aqui no nosso jornal. Interessante a população não querer se interessar pelas crianças. Infelizmente, né? E esse caso ele reacende a vulnerabilidade, né? Dos adolescentes, né? Com relação à violência a adolescentes, né? Porque esse caso, né? Não é um caso isolado. Já teve muitos outros casos aqui no nosso país, né? E também esse caso, de certa forma, ele é novo porque é o cúmulo do absurdo, violência, criança querer matar criança, porque criança é para ser criança, geralmente não, criança não nasce odiando ninguém, isso é ensinado, é estimulado por alguém ou por algum meio. Alguém de mente muito doentia, né? Tem que ser um doente, um psicopata, quem vai, porque pode não dizer diretamente para a criança, mas se estiver praticando, estiver demonstrando, porque a gente ensina, não é com palavra, é com atos, né? É verdade. Olha, o deputado federal Merlong Solano, do PT, diz que a PEC da blindagem não endossa impunidade. Depois nós vamos ler aqui a justificativa aqui do deputado, né? Que tem o direito aqui de se defender, né? Aqui o Piauí votou, foi unânime. A Justiça condena advogado e vereador, parece que é Pedro II ela. Pedro II, isso. Esmaela Macedo. 10 anos de cerveja de cadeia. Essa aqui se demora mais um cadinho e não ia ter nenhum processo, né? Porque é vereadora. Né? É verdade, né? Ia continuar sendo vereadora. Mas a lei da blindagem não está faltando passar no Senado ainda. Rapaz, 10 anos e cerveja de cadeia para vereador aqui é um negócio pesado, viu? É verdade, para quem está acostumado a ter uma vida, né, relativamente boa, né? Porque vereador, de certa forma, tem seus privilégios. Sorridente dela aqui na foto, ela não tem uma vida assim muito ruim não, sabe, Roberto? Ela tá bem cuidada. Tá bem cuidada mesmo. Rapaz, não é que a Câmara de Barros repercutiu aí na rede social, né? O vereador Ravi Laje, zangado aqui e tudo, né? Vamos mostrar aqui a fala. Hã? Rapaz, o homem tá aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a fala aqui do vereador, mas eu de antemão já vou logo dizendo, ele não deu nome aos boi, né? Deu não. É por isso que o pessoal dizia sempre que eu sou doido, né? Quem me conhece sabe que eu não faria um discurso desse aqui, dizendo o que ele disse, sem nominar, né? É claro que eu dizia, Marcos André. Quem me conhece, quem se lembra da minha atuação sabe que eu não... Porque aí todo mundo está na dúvida, quem é, né? Mas deixa para depois, né? E aí a máquina está perfurando poço aqui, a Pachimbral não para de trabalhar, né? Para não. Sábado tá aqui, né? Sábado vai estar aqui, vai vir uma comitiva dele aí, né? Vai vir um deputado, o ex-senador, né? E para fazer uma festa bonita, né? Uma festa de solidariedade. É isso aí. Pois olha, gente, vamos aqui dar início aqui ao nosso material aqui que eu reservei. Nós vamos começar pela matéria, não poderia deixar de ser outra, é o assunto mais comentado no Brasil, né? Câmara aprova urgência, lá votar negócio de energia para pobre, baixar imposto de renda para quem ganha até 5 mil, isso nunca vai entrar na urgência.
vai terminar o mandato do Lula e eles não vão votar as coisas que o Lula manda para lá. E a preocupação deles agora é fazer tudo por debaixo dos panos, tudo secreto, ninguém vai ser mais processado, e eu acho certo, já que vai ser desse jeito para frente, de ninguém ser processado mais, porque agora o pessoal, os chefes do crime organizado vão querer tudo virar deputado, porque não pode mais ser processado, então a cadeira de deputado vai custar Vai ficar mais trilhões, valiosa, viu? né? Vai custar trilhões. E aí é injusto, né? Deixar para trás, né? Quem cometeu os crimes para trás, anistia quem fez para trás, solta todo mundo, solta o Maluf, o Collor de Mello, né? Que estão presos, deviam incluir eles também. Só tem 2 ex-presidentes presos, né? Não, o Maluf não foi presidente, quase. Né? O Collor está preso também. Né? Tá o Collor, está o Bolsonaro preso. Então solta todo mundo e não pode mais processar mais ninguém e vamos ver o que dá isso. Né? Como é que vai ficar esse país? Toca o barco para frente, que aí a gente vê, né? Onde é que vai parar, né? Se é dessa forma que quer, o que a gente pode fazer? Quem manda é a Câmara dos Deputados e o Senado. Né? Vamos ouvir aí, Marcos André. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira um requerimento de urgência em favor do projeto de lei 2162 de 2023, que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. O resultado foi bastante comemorado por deputados a favor do projeto. Antes do encerramento da votação, parlamentares contrários à proposta gritaram sem anistia. A decisão de pautar a votação foi tomada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, após reunião com líderes partidários ocorrida mais cedo. Há 2 anos e meio, golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram as sedes dos 3 poderes por não aceitarem a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos. Com isso, o texto poderá ser votado diretamente em plenário, a qualquer momento, sem precisar passar pelas comissões. Após anunciar o resultado, Mota afirmou que o país precisa ser pacificado. Mota também informou que vai designar um relator para o projeto nesta quinta-feira, para que a articulação de um texto substitutivo ocorra e que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Eu sei que depois que aprovaram tudo isso aí, viu, Roberto, é bom os prefeitos reforçar bem essas guardas municipais, porque qualquer BO, o povo se zangar, pode tocar fogo nos prédios, em prefeitura, em câmara de vereador. Aí tiver uma raiva, tacar fogo. Não, nós temos que ter a jurisprudência, tem a anistia para quem faz, para quem toca fogo. Olha, você tocou fogo e defecou dentro do Supremo, não pode tocar fogo fora de uma cidade pequena, né? É verdade, né? Isso aí vai dar ideia, né? Mas o ponto crítico, né, nessas 2 últimas PECs votadas nesses últimos 2 dias é porque foram deputados de esquerda e de direita, o que é pior ainda, né? Que hoje em dia está tão complicada a situação que na hora da votação os interesses próprios falam mais alto. Aí não existe nem esquerda nem direita, existem seus interesses próprios. E isso que tem prejudicado a população, porque tem tantas pautas, né, para beneficiar a população, para mudar a vida da população que não são levadas. Agora, essa daqui é urgência, né? A da blindagem também foi urgência. Então, vai ver o país que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é o grande problema do mundo ocidental, né? Desse nosso modelo de democracia.
Por isso que a extrema-direita cresce no mundo inteiro, porque as pessoas não acreditam mais em direita, nem em esquerda e tudo. E quem tem um discurso melhor é a extrema-direita, porque ela chega, ela esculhamba com tudo, ela não tem compromisso com a verdade. Ontem eu vi a deputada lá de Santa Catarina com a tiara na cabeça, questionando o ministro da comunicação do governo, Sidônio, sobre vacina, Roberto. E dizendo que o governo parar de pegar as crianças e tá vacinando à força. Tu acredita numa história dessa? Que a pessoa tem, em pleno Congresso Nacional, uma deputada, fazer uma pergunta para um ministro e ainda espalhando fake news, né, sobre vacina. Porque, olha, o sujeito pode conversar comigo sobre qualquer assunto, mas se ele partir para conversar comigo e vir dizer que vacina faz mal, eu encerro o assunto na mesma hora. Porque eu tenho 58 anos de idade, tomei todas as vacinas que tinha lá na caderneta para tomar, e se tivesse mais outro centro de vacina, eu também tomaria. E para mim, a gente safado, picareta, vagabundo, quem fala de vacina. No caso, ela estava se referindo à vacina da... Todas, né? Da Covid, que estão pegando as crianças. Tu já viu alguém do governo invadir alguma casa para forçar dar vacina de Covid em alguma criança? Ainda não. Ainda mais em criança, né? Na época da pandemia mesmo, o governo chegou a recomendar, né? Não foi nem a impor, né? Agora esse assunto novamente volta à tona. Muitas das vezes isso aí acaba criando um discurso político, né? Muitas das vezes para degrenir um lado político. É assim que os grupos políticos eles acabam se articulando dentro do Congresso. É por isso que está esse caos aí quando se fala no nosso Congresso aqui no nosso Brasil. Pois é, pois para quem não quer tomar vacina, o problema é que devia ser obrigado mesmo. O sujeito que não quiser tomar vacina, que vai morar isolado no inferno, longe de todo mundo. Porque se a pessoa não toma vacina, ele pode estar prejudicando o vizinho. Se não quer viver em sociedade, quer viver igual bicho, ele mata dentro aí e vai morar no inferno. Olha, gente, o SUS vai distribuir 2,5 milhões de canetas reutilizáveis para insulina. O número corresponde ao primeiro lote recebido pelo Ministério da Saúde. Bora, menino, traz essas canetas aí para quem tem diabetes e não tem o dinheiro para comprar uma caneta dessa, levanta a mão pro céu. Né? Anda querendo. Eu aconselho que a pessoa estiver doente, tudo, castigue no remédio. Vá pro remédio, vá pro médico, não vá com história, negócio só de reza. Se quiser rezar, pode rezar também, mas reze, mas tome o remédio. Tome o remédio, não vá com assim, não, porque tem um chaco lá, uma casca de pau. Pois tome a casca de pau e também o remédio, né? Depois você acredita no que você quiser acreditar, mas não deixe de tomar o remédio, porque o remédio é que no meu ponto de vista, que sou um homem que me balizo pela ciência. Eu odeio conversa besta. É verdade. E mentira. Podemos ouvir, Marcos André? Vamos lá. O Ministério da Saúde vai receber 2,5 milhões de canetas reutilizáveis para a insulina. A quantidade representa o primeiro lote que será entregue às unidades do SUS no país. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 321 mil canetas já foram entregues pela empresa fornecedora e distribuídas aos estados brasileiros. Até outubro, outras 2,2 milhões de unidades devem ser recebidas para, em seguida, serem distribuídas e totalizar a quantidade estimada. O produto é indicado para a administração das insulinas NPH e regular e tem validade de 3 anos após o primeiro uso. Somente em 2024 foram entregues mais de 2,1 milhões de unidades. A reutilização das canetas representa uma alteração importante no sistema público de saúde. Antes, a injeção de insulina era feita por produtos descartáveis, que já vinham pré-abastecidos. No novo produto, o refil do medicamento deve permanecer acoplado até o uso da última dose e é exibido o quantitativo do medicamento que deve ser administrado. Essa mudança de tecnologia exigiu que a empresa disponibilizasse um quantitativo maior de dispositivos.
No total, mais de 62 milhões de unidades de insulina já foram entregues aos governos estaduais para distribuição à população em 2025. Outras 7,6 milhões de unidades devem ser enviadas ainda neste ano. Vale lembrar que você pode ter acesso às canetas de forma gratuita nas unidades básicas de saúde. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tomara que chegue por aqui, né? A canetinha dessa aí é caro, né? Tomara que não chegue, tomara que chegue por aqui e dê e distribui para as pessoas que precisam mesmo. E de graça, né? Vamos ficar vigilante a população. É verdade, uma caneta dessa, estava até olhando aqui, é cerca de 170 a 230 reais. Então faz diferença, né? Na vida daquela pessoa que muitas das vezes depende de insulina, né? E o bom é que é reutilizável, né? Dá para usar, acho que é 3 anos, né, a validade. Tecnologia de ponta, último lançamento. O governo distribuindo coisa de qualidade, não é porcaria não. Então é um avanço real na saúde, né, de milhões de brasileiros. Não é remédio BO, né? Tem uma CPI lá no Congresso, aí o cara que foi depor lá, né? É tanta coisa que a gente não consegue lembrar dos nomes, né? Mas basicamente assim, né? Era BO, e aí perguntaram pro cara, e o que é BO? Bom para otário. Já pensou? Bom para otário, viu? Se a gente comprar, farmácia comprar uma quantidade aí, ó, isso aqui é a bonificação, que é o BO, né? Que é só farinha. Só meio que água. Eita, rapaz. Pois olha, gente, a gente já fez aqui alguns comentários, né? Essa criança linda aqui, infelizmente, foi morta por outras crianças. Menina morre após ser agredida por colegas dentro de escola em Pernambuco. Olha só o que diz a mãe. Não foi só um soco. Lógico que não. Ela foi espancada até a morte. É muita violência para criança. Então a gente vai exibir, né? Essa reportagem é da UOL. Ela é a colunista da UOL, a jornalista. E ela é uma das maiores lutadoras, né? A Cristina Fibe. Com relação a essa questão da violência contra a mulher. E agora a violência chegando às meninas, o que é uma coisa lamentável. Então eu gostaria de trazer para vocês essa preocupação dessa jornalista, para que a gente possa acompanhar a opinião dela. Quando a série britânica Adolescência estreou, contando o drama de um menino de 13 anos que mata uma colega, provocou um debate mundial sobre o que deve ser feito para prevenir a violência crescente contra meninas, em especial nas escolas. Mas parece que no Brasil a gente ainda não despertou para a urgência desse tema. Existe a impressão para muitos de que é um problema distante. No Reino Unido, o protagonista da série, Stephen Graham, disse ter tido a ideia da produção depois de ler 2 notícias sobre meninos que mataram meninas a facadas. Ele queria entender o que está nos levando como sociedade a tamanho ódio. E a sua pesquisa o despertou para os perigos da machosfera digital. Há um exército de homens adultos por trás do crime que aquele adolescente cometeu. Nessa semana foi enterrada no sertão pernambucano uma menina de 11 anos assassinada brutalmente por colegas de escola. A gente sabe o nome dela, Alícia Valentina Lima dos Santos Silva. A gente não sabe os nomes de quem a matou. O boletim de ocorrência afirma que a Alícia foi agredida por 4 meninos e uma menina e registra que a vítima se recusou a ficar com um deles. O atestado de óbito afirma que ela morreu por causa de um traumatismo craniano. Ou seja, ela levou 1 ou mais golpes fatais na cabeça. O debate inicial na imprensa era se os agressores teriam idade mínima, 12 anos, para serem punidos. Anteontem, um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil suspeito de ser um dos responsáveis pelo assassinato. Alícia Valentina não foi morta porque disse não a um garoto. Ela foi morta porque na sua escola e no seu círculo social existem meninos que foram ensinados que as meninas devem se submeter a eles, que reagem com violência quando são contrariados, rejeitados ou questionados
por garotas. Onde é que meninos tão jovens estão aprendendo a ter tanta raiva do gênero oposto? Há algumas respostas possíveis, e é para elas que a memória de Alicia precisa apontar. Os homens estão sendo obrigados a se readaptar a uma era em que as mulheres têm voz, depois de 2000 anos caladas, como disse ontem a ministra Carmen Lúcia no voto que condenou Jair Bolsonaro. A gente passou por uma década de movimentos contra a violência sexual em série. E o resultado disso foi, além de uma geração de meninas que aprendeu a dizer não e denunciar, um séquito de homens contra-atacando as vítimas, tentando de qualquer jeito manter o privilégio de violentar. A estrutura que sustenta essa tropa misógina passa por jogos online, por extremismo político, pela conivência das redes sociais e pela falta de educação antimachista nas escolas e em casa. Todos esses pilares são responsáveis pela morte da Alicia. O olhar para esse crime precisa ser coletivo, porque o seu caso não é isolado e não vai ser o último. Qual? E aí, Roberto? Então, esse caso, né, como eu falei antes, isso aí reacende, né, mostra a vulnerabilidade das nossas crianças, né, que muitas das vezes estão expostas, né, nas redes sociais, no ciclo social ali de pessoas que estão ao redor dela e que levam crianças a matarem criança. E esse caso tem que ser levado a sério. O problema do Brasil é esse, porque quando um assunto desse estoura, muitas das vezes já é tarde demais. Por exemplo, o caso do Ítalo Santos. Esse tipo de exploração, né, de adolescente já acontecia há muito tempo, mas só veio à tona agora, né, depois da denúncia do Felpa. A mesma coisa com esse assunto. Eu acredito que não seja um caso isolado. Então, está na hora do Brasil, né, ligar, né, o alerta para esse tipo de situação, porque senão vai aparecer outros casos, vai ter outro tipo de violência. E o pior, a violência está chegando a crianças, porque uma pessoa que tem 11 anos, para mim é uma criança ainda, né? É uma criança, com 11 anos é uma criança. Você já pensou o que é uma mãe, um pai mandar uma filha de 11 anos de idade para um colégio e recebê-la morta, espancada até a morte, pelos colegas? E agora esses colegas, como é a casa deles? Quem são os pais? Como foram educados? Né? O acesso que você é responsável. Hoje em dia, as redes sociais, eu não quero nem culpar nem tanto as redes sociais. A rede social, a criança só vai ter acesso a ter todo esse ódio se ele for criado num ambiente que faça com que ele se desenvolva dessa forma. É verdade, né? É o meio que leva o adolescente, a criança, a fazer essas barbáries, né? É o tipo de educação que recebe, educação não, né? O tipo de ensinamento que recebe em casa, porque se uma criança ela vive nas redes sociais, cadê os pais dela, né? Agora em São Paulo mesmo tem uma lei que se a polícia lhe pega, se você for flagrado com um cachorro na coleira, cachorro mantido amarrado, você vai preso. É preso. Porque depois o animal se solta e morde uma pessoa. É porque é cachorro. Não. Foi porque o ser humano transformou aquele animal para ficar daquele jeito. Não é? É verdade, né? Porque, a exemplo das crianças, criança não nasce com ódio. Não sabe nem o que é matar. Né? Geralmente criança que se tem quando tá ali nas primeiras idades da vida, né? No começo da adolescência, muitas das vezes sente medo, né? Mas não ódio, vontade de matar outra pessoa. Então esse problema não é um problema em si dos adolescentes, é um problema que ele parte dos adultos. E o pior é que é um fenômeno mundial, né? Fizeram série na Netflix. E isso mostra com que essas pautas, né? E essa não pode nem chamar de pauta, essa loucura, né? Porque um menino lá
da série, ele era misógino, ele não gostava de menina, tinha ódio de menina, era incel, sei lá, tem uns termos que ele escreveu. Quer dizer, dentro da rede social tem essas tribos loucas, com essas teorias exacerbadas, é tanta loucura que o mundo tem hoje. E o pior é que para alguns casos, para melhor e para outros casos, para pior, né? Nada é absoluto, tudo depende do caso, depende do prisma que se olha, mas essa conexão que a gente vive, né, esse Big Brother que a gente vive em escala planetária, as coisas ruins que estão acontecendo em tudo quanto é lugar, está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque não é só lá na Inglaterra, lá onde veio lá a série, no sertão, aqui no Pernambuco, uma criança de 11 anos, uma menina, foi morta pelos colegas. É verdade, e essa violência, esses tipos de violência, ele se estende além desse ponto, né? Tem, recentemente, aqui mesmo no estado do Piauí, teve um adolescente, ele pulou de uma ponte, né? Um ponteão, acho que dava uns 2 metros de altura, pulou, porque foi desafiado, estava brincando ali, porque nas escolas, nas redes sociais, infelizmente tem muito disso de desafios, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e muitas das vezes são coisas perigosas que levam até os adolescentes a morrer, a perder a sua vida. A exemplo desse rapaz aqui, ele acabou machucando a coluna, né? Foi levado para o hospital, mas por causa de um desafio, foi desafiado pelos colegas, né? Então, a violência, esse tipo de violência, ele se estende em vários outros pontos. Aqui no Piauí já teve casos, a gente pode nem dizer assim, famosos, mas teve casos que marcaram a história do Piauí de violência infanto-juvenil aqui. Mas é isso aí, gente. Infelizmente, existe todo esse problema no mundo que a gente vive, né? Mas a gente tem que encarar, né? Não tem outra forma. A gente tem que debater, né? Tem que ver a opinião de uma jornalista dessa é importantíssima. Ela está tentando e a gente quer contribuir, que mais gente veja o vídeo dela, que mais gente procure conhecer o trabalho dela, que principalmente as mulheres, né? É muito importante o trabalho dela. Defesa, né? Denúncia desse estado de coisa que vive no Brasil. Se nós somos hoje um dos países mais violentos com questão de gênero, como é que a gente pode ter esperança de melhorar se já esse ódio, essa violência está sendo incutido das crianças? É verdade, né? E é um assunto que é sempre bom a gente trazer, né, aqui para as pessoas ficarem conscientes, né, para os pais, para os responsáveis, né, ficar atentos às suas crianças, né, seja na escola, seja no ciclo de amigos, né, porque muitas das vezes os filhos, as crianças são influenciados a fazer várias coisas, né, tem vários desafios na internet que muitas das vezes pede para adolescente se automutilar, né, teve um bem famoso aqui, que uma adolescente, né, ela cheirou pimenta, né, até hoje ela se encontra num estado crítico aí de saúde. Em Brasília cheirou desodorante e morreu de 8 anos, né? Essa foi no TikTok. Olha, gente, na essa semana a Câmara dos Deputados aprovou lá a tal da PEC, né, que é o Projeto de Emenda à Constituição da blindagem, né? O PEC das prerrogativas, e também abarcou agora lá é tudo secreto, tudo debaixo dos panos. A votação agora é sério. Além do deputado que cometeu algum crime não poder mais ser processado, tem que ter autorização. Na hora que for apreciar essa autorização, o voto ainda é secreto. Né? O deputado Merlong Solano, que é um deputado histórico do Partido dos Trabalhadores, fundador do PT, né, que se declara de esquerda, né? Ideais socialistas, né? Espero, né, que ele ainda tenha esse ideal socialista. Votou a favor da PEC da blindagem e está aqui na TV Cidade Verde, no site da TV Cidade Verde, né, defendendo, né, o deputado, ele diz o seguinte, né, aspas para o deputado, né,
Merlong afirmou que a decisão levou em conta, aspas, negociação, composição e responsabilidade política, fecha aspas. Negociação, composição e responsabilidade política. Foram essas coisas aqui, né? No Congresso Nacional. E que o voto não significa endossa a impunidade. Sei. O deputado destacou que buscou melhorar a proposta, incluindo a retirada do voto secreto, que obriga cada parlamentar a se posicionar publicamente em caso de processo contra os membros do Congresso. Contra os membros do Congresso no Supremo Tribunal Federal. Deputado, me parece que você não conseguiu melhorar não, que o voto secreto foi aprovado. E você negociou uma composição com responsabilidade, tudo, não ia ter voto secreto e acabou tendo, né? Aí com as alternativas... Eu não vou nem ler o resto. Nem ler o resto. Não compensa ler, né? Porque a gente já sabe, né, o resultado. Negociação é desse jeito. Quando você negocia princípios, né? Eu estava vendo um comentário do Reinaldo Azevedo, ele citando o ex-primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Ouviu falar nele, né, Roberto? Ainda não. Não? Ainda não. Winston Churchill ele foi um dos mais famosos primeiros-ministros da Inglaterra. Ele foi o primeiro-ministro durante toda a Segunda Guerra Mundial, né? Depois que eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele acabou assumindo e ficou lá a Segunda Guerra Mundial inteira sendo ministro. Só que em 1938, né, a Segunda Guerra Mundial começa em 1941, 41, houve um acordo, o Acordo de Munique, que então, à época, primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, junto com o primeiro-ministro francês, assinaram um tratado com o Hitler, que por Hitler que podia invadir umas terras, podia fazer umas malvadezas, que Hitler prometendo que não ia fazer uma malvadeza maior, né? Aí assinaram o Tratado de Munique, assinado pela Inglaterra, pela França e pelo Hitler, né? Pela Alemanha nazista. Aí o Winston Churchill gostava de fumar um charuto, que é muito bom charuto, principalmente cubano, com um bom whisky. Né? Não tem um negócio melhor do que o whisky e charuto cubano. Ele, entre um whisky e um charuto cubano, ele me sai com a seguinte frase, né? Essa é a citação lá do Reinaldo Azevedo. Entre a desonra, né, e a guerra, o primeiro-ministro inglês escolheu a desonra. Terá a desonra e a guerra. É o caso, o deputado Merlong está dizendo aí que fizeram a negociação lá, né? Com a direita. E aí perderam tudo, porque... Qual foi a negociação? Porque aprovaram o PEC da blindagem com voto secreto. Então a negociação não valeu, né? E agora já vamos votar a anistia. Qual foi a negociação que eles fizeram? Péssima negociação, né? Não é? A mesma negociação que o Chamberlain fez lá com o Hitler. Né? Vamos negociar, vocês invadem aí uns pedaços de terra, vocês vão se contentar só com isso? Vamos, nós se contentamos. E aí o Churchill disse, olha, entre a desonra, né, e a guerra, escolheram a desonra. Vão ter a desonra e a guerra. É o mesmo caso. Né? Não, vamos negociar. Né? Vamos voltar aqui a PEC da blindagem, que aí não vai ter anistia. Eu repito, se é para ter PEC, se é para blindar os políticos para frente, tem que soltar para trás. Por que só para frente? Né? Acaba logo com tudo, rasga tudo, liberou geral, todo mundo fala o que quer fazer, cada um volta à República Velha. Né? Guarda Nacional, cada um monta seu exército, monta sua gangue, monta sua facção, cada um procura fazer igual lá nos Estados Unidos, todo mundo autorizado, cada um comprar seus armamentos e ir para o pau, meu amigo, porque não tem mais o que fazer. Eu acho, né? É a minha opinião, eu sou assim, meio exagerado. Eu sei. Não sei se vai chegar a isso, né? E essa PEC da blindagem, se eu não me engano, era a famosa PEC da impunidade, né? Que o pessoal até falava, né? Criticava muito, né? Tinha um grupo político que criticava muito. Só que agora todo mundo acabou
consentindo, né? E tem aquela coisa, né? Nesse momento, não existiu nem esquerda nem direita. Eu acho que foi todo mundo centro nessa hora. Porque todo mundo votou a favor, mas isso aumenta sim. O deputado parlamentar, ele se sente confiante para fazer o que é errado, porque sabe que não vai acontecer nada com ele. Então, olha só o que o Congresso, né, acabou aprovando, né? Acabou fazendo, né, acabou fazendo do Congresso um vilão, porque a qualquer momento, se um parlamentar vier cometer um crime até hediondo, não vai ser punido. Olha, Roberto, o Brasil já passou por um período que os deputados tinham essa prerrogativa de não ser, de não poder ser processados. Isso já existiu no Brasil, isso é um retorno desse modelo. Então, durante o período em que isso vigiu no Brasil, da Constituição de 88 até, eu não recordo até que ano, né, isso vigorou, mas foi solicitado ao Congresso quase 300 pedidos de autorização para processar. Parece que só 1 ou 2 foram autorizados. Só 1 ou 2. E um dos que foram autorizados foi do deputado Idelbrando Pascoal, que era um traficante lá no norte do país, comprovadamente matava as pessoas com motosserra. Cortava a pessoa viva ao meio. Quem quiser dar um Google aí pode procurar a história do deputado Idelbrando. Depois, não, vamos acabar com essa história, todo mundo poder ser processado e tudo, papapá, né? Mas durante o período em que foi vigente no nosso país esse tipo de norma jurídica, em que os parlamentares não podiam ser processados, foi solicitado quase 300 pedidos, acho, uns 300 pedidos para a Câmara dos Deputados. Nenhum foi, só 2 foram autorizados, 1 ou 2. E um deles foi desse deputado lá do norte, que tem um relato dele matando uma pessoa, cortando uma pessoa de motosserra. Isso aumenta, né? Porque no Congresso tem todo tipo de parlamentar lá. E a gente sabe que tem uns extremistas. Isso aí pode até acontecer de alguém querer matar os outros. No Google. Idelbrando Pascoal, deputado Idelbrando Pascoal. Vê se tu acha bem aí, a cara do bicho. Idelbrando. Eu acho que se eu não tiver errado, vamos aqui. Então, gente, esse tipo de coisa, cada um tem seu posicionamento. Eu acho lamentável que o deputado venha com esse argumento, nós fizemos uma negociação. Fizeram uma negociação muito paia, viu? Porque não deu em nada. Né, muito. Por exemplo, a Zambelli correu atrás do rapaz com a arma, isso ela mata. Se fosse daqui pra frente, né, ser processada? Isso é porque ela disse que é muito doente, né? Tu imagina se ela não fosse doente. Ela doente, ela tem força de correr e de perseguir os outros com arma em punho. Então, essa PEC aí, ela acaba aumentando margem, né? Até mesmo para os próprios deputados cometer crimes uns contra os outros. Tá na tela? Bota bem aí na tela aí. Eu não sei, não tô... Deixa eu dar uma olhada aqui. Bota aqui. Tu botou aqui? Não, não tem que fazer outro grupo. Aí tu tá de brincadeira comigo, Marcos André. Botei foi no arquivo. Esse que eu vou ver. Cadê? Esse pai d'égua aqui. Tá bem aqui, ó. Este aqui foi só teve 1 ou 2 que foi processado. Este artista aqui era deputado federal. Torou foi no motosserra. Vivo. O homem tem a cara não podia ser processado nessa época, não. Deputado. Agora nós vamos voltar para essa mesma época. Olha, rapaz, o bicho tá velhinho aqui, né? Véio. E vivo, olha. Rapaz, os canalhas também envelhecem, né? O que diz dele aí? Pois esse foi um dos que à época se aplicava esse tipo de norma no país, de deputado não poder ser processado, investigado e tudo. E aí se produziu esse tipo de artista aqui, ó. Tá aqui, ó. Justiça do Acre autoriza Idelbrando Pascoal volte a cumprir prisão domiciliar. O ex-deputado
vai para o monitoramento eletrônico e deve comprovar que está fazendo tratamento médico a cada 3 meses. O ex-deputado federal, ex-comandante da Polícia Militar do Acre, Delbrando Pascoal, de 66 anos, rapaz, ele é novo, né? Preso desde 12 de setembro deste ano, deve voltar para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Delbrando Pascoal foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Olha aí, Roberto, 100 anos. 100 anos. No final dos anos 90, ele ficou conhecido por mandar executar inimigos com o uso de uma motosserra, incluindo um garoto de 12 anos, filho de um desafeto seu. Matou uma criança de 12 anos, cerrou a criança. Era deputado federal, não podia ser processado, né? Aí Pascoal retornou para o presídio. E aí nós estamos voltando para esta época aqui. Hoje tá com 71 anos eles. 5 anos. Tá com 5 anos, hein? Tá com 71 hoje. 2019, você ainda tá vivo, espécie. Pois é, tá aí. Um pouquinho de aula de história, né? Porque os mais jovens não conhecem, né? Pode achar alguns aí que são do lado aí dos que é bolsonarista, pode dizer, não, rapaz, o deputado não, ninguém pode não, que os deputados estão sendo perseguidos pelo Supremo, os coitadinhos. O Supremo está perseguindo os deputados. Então os deputados protegendo dos juízes. E eles vão se proteger ao ponto de votar até secretamente. Ninguém sabe o que diabo é que eles estão fazendo. Mas enquanto não tem a blindagem, bota bem aí, Marcos André, a foto aí da vereadora. Aqui a conversa com ela aqui é ligeira, viu? A justiça condena a advogada e a vereadora Esmaela Macedo a 10 anos e 6 meses de cadeia. Por que foi, meu Deus? A justiça condenou a advogada e vereadora de Pedro II, Esmaela Macedo, do MDB, a 10 anos e 6 meses de reclusão. Foi o que essa moça fez, tão grave, pelos crimes de corrupção passiva, estelionato, concussão, por se apropriar de 45 mil, enquanto atuava como diretora do Juizado Especial Civil e Criminal de Pedro II. Ixi, Maria. Rapaz, e aqui o procurador do município carregou mais ou menos isso aqui, não foi no cliente? Eu lembrei dele na hora. Foi? Também meu juiz foi direitinho no Armando Lage Júnior. Olha aí, Armando Lage Júnior. Tu toma cuidado, que vereadora, não é só procuradora do município, não. Pegou 10 anos e 6 meses. Fez meter a mão no dinheiro alheio. Tu olha, rapaz. Vamos passar aí pro vereador Ravi. O vereador Ravi tava zangado, rapaz. Zangado. O vereador Ravi, no último pronunciamento da Câmara Municipal, andaram fazendo uns cortes aí, não sei se foi ele que fez e botou a nível estadual, se chamou a atenção, né? Que tem muito site de notícia que vive pegando essas transmissões, né? Procurando notícia, né? Que é o nosso trabalho aqui, né? E a gente pesca dos outros, né? Verdade. O homem tá zangado, hein? Vi lá zangado, mas... Tá no ponto, Marcelo? Uma rocha aí, bota aí. Que muitos, por votarem diferente, passam a ser inimigos. Eu falo do que nós estamos vivendo hoje aqui em Barras. A gente tem a candidatura, né, do secretário de administração a deputado. E eu me vejo, por votar em outro deputado, não pelo prefeito, pelo contrário. O prefeito é maduro o suficiente, o prefeito pensa grande, por isso que está onde está. Mas por certas pessoas, por alguns políticos, por alguns secretários, por alguns funcionários da prefeitura, para não dizer alguns babões, que, como se eu, por não votasse num deputado, que é o Wilson, como se me visse como um inimigo, olha para mim com a cara fechada, sou meu inimigo. Tem vereador babão que liga para dizer, o fulano de tal está com o Ravi, tirou uma foto com o Ravi. E eu estou vendo assim que é uma política totalmente diferente do que eu imaginava que era. É pensar grande, é pensar maior, é pensar na população, e esquecer um pouco essa situação. Pois é. Pois é, direto da central do Piauí, o vereador Ravi Lage dizendo que tem um colega dele lá que é babão, é o colega, né?
É a mesma coisa, né? A gente tem que saber quem é, porque se fosse o Chico Leite, ia logo dizendo, ó, você tá vigiando, tá fuxicando, você, fulano de tal dos Anzóis, né? Porque são 12, né? O vereador Zé Pezinho não é, isso aí eu tenho certeza que não é, né? Agora, aí fica mais um bocado de vereador lá, sem a gente se saber se é um homem, se é uma mulher. Agora tem outra pista, né? Vota no Wilson, né? Porque senão não tava ligando pro Wilson. Olha, fulano não vota no Wilson, não, vota no deputado do Ravi. Quem é, rapaz, este vereador, vereadora, babona, o babão? Eu dizia o nome. Toda vez que eu fui 3 vezes vereador de Barra, se eu não deixava os outros colegas sobre uma suspeição dessa, porque aí fica o pessoal se perguntando quem é, quem deixa de ser, né? Então, até por um respeito aos meus colegas, eu não faria isso, de forma alguma. Eu dizia, é fulano de tal, e pronto. E rasgava o baralho. Eu tô curioso aqui, né? Querendo saber quem é essa pessoa aí, né? Quem é esse babão, né? Porque agora, né? Basicamente lá estão sendo coagidos, né? A votar no Wilson, né? Então, a gente vê o nível de democracia aqui no Poder Municipal de Barras. Você é coagido. Se você não for, você é inimigo. Então, O clima lá tá horrível, não tá? Tu já tentou mais pra este lado aí do clima, né? De perseguição, né? De pressão, né? Para o povo votar lá no irmão do prefeito. E eu fiquei mais curioso, foi no diacho deste babão. Saber quem é este babão. Porque eu repito, eu como vereador, fui 3 vezes vereador. Quem me conhece, quem se lembra da minha atuação, sabe que eu não faria um discurso dessa forma. Assim, de deixar meus outros colegas, sob suspeita. Eu dizia o nome da picareta ou do picareta. Porque a pessoa que anda vigiando a vida dos outros, enredando, enticando, para mim é o pior tipo de gente que tem, gente fuxiqueira. Eu odeio gente fuxiqueira. Então tá aí o vereador Ravi aí. E o interessante é que ele falou, né? Rasgou logo, né? Só faltou o último dar detalhe. o nome, rapaz. O nome é o mais gostoso. Né? Porque senão a gente fica, eu tô na dúvida. Eu tô pensando no diacho de uma vereadora, aí tem hora que eu penso no diacho de um vereador. Quem será este picareta, babão, fuxiqueiro, que o vereador Ravi não quis dizer o nome? Este colega desgraçado dele. Ô coisa. Olha, gente, a gente encerra a semana com as imagens aí do mais um benefício aí que a Associação Mundial de Carcará, que o Brau Carcará está conseguindo para Barras, que é um posto lá na Isabelinha, tem casa da Thalita e tem também uma melhoria lá para uma pessoa especial, né, que tem problema de locomoção também, deu uma melhorada lá também na habitação dele. Então, no sábado, o Brau vai estar aqui em Barras, Roberto vai acompanhá-lo, junto com o senador João Vicente, com o deputado Evaldo Gomes, e o vereador Carcará, e Ana Lúcia, toda a comitiva aí vai estar aí presente, né, para fazer mais essas entregas aí. A gente agradece a vocês deixando essas imagens, né? À noite, às 19 horas, a gente tem a reprise desse jornal, e também tem o nosso podcast amanhã, né? E os cortes da gente lá na nossa página do YouTube. A gente está com a página também no TikTok, né? Estreamos lá no TikTok, lá com as ações aqui da Associação Mundial de Carcará. Todas as ações do Brown estamos botando lá na página da Rádio Águia Web, lá no TikTok. Então, siga a nossa página no TikTok, no YouTube. O YouTube está bombando. Tem vídeo nosso no YouTube, Roberto, que passou de 20 mil visualizações, 20 né? mil, né? Eu agora estou me sentindo um próprio YouTuber, né? Brogleiro, né? Pois... Hã? Ah, pois é, o Playbet é que tá lá, tá reinando no TikTok, né? O Marcos André tá aqui avisando que o show da manhã volta. Segunda-feira aí, o Playbet e o Marcos André botando para arrochar aí as novidades aí das festas, do futebol, aí da zona rural de Barras, né?
A gente vai dar uma incrementada ainda nessa grade aqui da programação. Então, uma boa tarde, um bom final de dia, um bom final de semana e que a gente, na próxima semana, traga boa notícia lá da Câmara, talvez do Senado. O Senado não aceita a patifaria da Câmara, tomara, né? Senão vamos ter só o que dizer. O Senado referendou a patifaria. Bye, bye. Obrigado, gente. Deus abençoe e até segunda. E como a gente sempre fala, pelo bem de Barras. Estamos aqui na comunidade Isabelinha, em nome da Associação Mudico Cacará e também do presidente Robert Brau Cacará. Mais um poço aqui sendo cavado aqui na comunidade Isabelinha. A comunidade só agradece aí ao presidente Robert Brau Cacará da Associação Mudico Cacará por ter trazido esse poço para a comunidade. Vai beneficiar muitas casas aqui na Isabelinha. Pelo bem de Barras, é Brau. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.